Hoje o aroma aqui no estúdio é de tradição e sabor da serra. A gente vai aprender ao vivo a preparar um prato típico cheio de história, que é o entrevero de pinhão. E para comandar essa panela que tá quentinha, gente, eu tô me aquecendo, tá? A gente convidou um especialista na arte de transformar ingredientes simples em uma comida cheia de afeto. Pode pegar o seu caderninho ou então já prepara o apetite mesmo, porque essa receita vai aquecer o seu estômago e o seu coração. Seja muito bem-vindo, Gui Mestieri. Isso, muito obrigado. A gente vem trazer um pouquinho da receita, né? Agora há pouco ela foi um sucesso no evento que a gente fez. Então viemos trazer um pouquinho dessa receita para a galera fazer em casa, nessa época tão especial, né? Um momento frio. Então para aquecer um pouquinho a galera, falar um pouquinho desse entrevero. Agora, de pinhão e costela também, a costela é algo diferente que a gente trouxe para o entrevero. Normalmente o entrevero se faz com alcatra ou até com colchão mole, também fica muito bom. Mas a gente trouxe a costela, que é a rainha do churrasco, a gente que é especialista em churrasco, trouxe essa receita para poder a galera fazer em casa e saborear com suas famílias. Gui, tu nasceu aqui em Joinville? Eu sou nascido em Araquari, na cidade de Araquari, no Hospital Senhor Bom Jesus de Araquari lá, e fui criado lá, né? E agora faz uns 4, 5 anos que eu moro em Joinville. Tem um restaurante aqui na cidade de Joinville e é onde a gente prepara essas delícias por lá também. Sabe por que eu te pergunto? Porque eu sou joinvilense, mas eu morei em Lages muitos anos. E assim, paçoca e entrevero são pratos muito típicos, né? O pessoal vai para lá na festa do Pinhão para justamente comer isso. E aí a história do entrevero fala muito sobre essa dificuldade. Quando o pessoal saía do Rio Grande do Sul para levar o gado para São Paulo, então eles tinham que improvisar, né? Eles paravam lá na cidade, na região e juntavam tudo que tinha. E aí preparavam, né, o tal do entrevero, que é essa mistura, na verdade, de um monte de ingredientes. Mas eu te confesso que eu só não faço mais entrevero aqui em Joinville pela minha dificuldade em descascar pinhão. Hoje tem uma facilidade, né? A gente tem alguns equipamentos que facilitam. Hoje tem até um descascador automático que facilita muito a vida quando são grandes volumes, né? Mas no geral a gente usa esse descascador aqui, que é um descascador bem simples, com uma faquinha de serra, vocês encontram em qualquer lugar. Hoje nas lojas de conveniência tem muito para vender, ou até nas próprias verdureiras o pessoal já encontra para descascar. Faz ao vivo pra gente, facilitando então. Muito, então a gente vem aqui. Tu já trouxe ele Isso, já trouxe ele descartado e cortado ao meio. E cozidinho, né? Cozidinho já, tá? Então aqui ele tá já cozido também. É importante o pinhão estar morno na hora de descascar, porque senão ele não solta bem da casca. Então esse é um detalhe bem importante. Vou descascar da primeira, na parte mais prática, né? Que é com a faca de serra. Tu vai vir com ele no meio aqui, ó. Vai só fazer uma forcinha, ó. E daí você já vai partir ele ao meio. Virou aqui, ó. E vai tirar o pinhãozinho. Ó, já descasca e corta. E já corta no meio, A gente já corta ao meio para poder daí colocar na receita, ó. Perfeito. Agora vamos usar o descascador aqui, mais tradicional. Aí agora o descascador. Que daí tem essa dificuldade por estar frio já o pinhão, Isso, né? agora tá um pouquinho frio, a gente vai só botar sempre com o lado de cá para facilitar. Porque tem uma outra opção que tu não citou, mas que eu acho que não é muito adequado quando a gente trabalha com uma... Com certeza, essa daí... Que é no dente, né? Ó, cortei aqui, venho aqui, ó, vou só tirar o pinhão daqui, olha que facinho que é. Ele já vai estar aqui, só vou abrir, ó. Não é na pontinha, na parte grossinha, não, é no meio mesmo, no meio gente. mesmo, ó. E aí vai soltar, solta inteiro, ó. Soltei o pinhão inteirinho. Então eu fazia errado. A pessoa mora 15 anos em Lages e fazia isso aqui, ó. Eu tentava apertar aqui a bundinha pra sair o pinhão. Então tá errado. Porque então dele já sai cortadinho, ó. Isso. Então tá, virado, tem que ser o pinhão virado também. Essa parte pra lá, peraí, só um pouquinho. Aqui, é que, Guilherme, muita gente compra o pinhão nessa época e congela, né? Descasca. Também funciona congela, muito. Depois fica o mesmo sabor, né? Se tu embalar bem, né? A gente hoje tem tecnologias para embalar a vácuo, por exemplo, ó, facilita muito, tá vendo? Gente, ó, então o segredo não é botar de ladinho. Coloca ele deitadinho, de frente e aí coloca. Isso. E muitos não têm essa faquinha, né? Só essa parte de madeira. Isso, também. Os que é de madeira, normalmente, daí faz a forma que tu falou, que daí é por pressão e daí ele vai só expulsar o pinhão para fora. Então tem as duas opções. A da faquinha eu acho melhor porque ele já parte o pinhão ao meio, então já facilita meu trabalho. Senão eu tenho que tirar o pinhão e depois ainda tenho que cortar na faca. Então acaba dificultando um pouco. Então a estrela é o pinhão? A estrela principal aqui é o pinhão. Mas vamos lá, como é que eu faço o processo aqui para chegar num resultado igual tá aqui? Gente, não sei se a câmera consegue aproximar olha um pouquinho. Isso aqui, Fabinho. Ó, pra gente mostrar aqui, ó. Tá um cheiro.
né? Tem um aroma aí bem característico das carnes, então a galera fala bastante porque realmente é algo que chama atenção, é algo praticamente só carne, né? O acompanhamento aí é muito legal servir como sanduíche, então eu acho que é um dos melhores acompanhamentos com sanduíche, um pãozinho francês ou até mesmo um pão cervejinha que combina bastante, acaba sendo crocante também. Acaba receber os amigos, né? Isso, é super Final de prático e semana. tal. Tu já pode deixar fazer todo o mise en place, que a gente chama, que é deixar as coisas cortadas, preparadas. A hora que os amigos chegarem, tu coloca as coisas lá, prepara, vai subir aquele aroma, a galera, uma conversa boa, um bom vinho, né? Eu acho que vale muito a pena, tá? Falando do modo de preparo agora de forma geral, eu gosto sempre da primeira coisa que eu faço é fritar o bacon. Então eu coloco só um fiozinho de azeite e já entro com o bacon, porque o próprio bacon vai soltar um pouco de gordura, então já vou usar aquela gordura na cocção. Depois do bacon, eu coloco a calabresa, então entra o bacon, entra a calabresa e vou daí tostar a cebola e alho. O bacon e a calabresa vão soltar gordura, natural, então eu não preciso botar muito óleo. Eu até às vezes, dependendo do bacon que eu utilizo, eu frito um pouquinho, tiro o excesso de gordura, para daí começar a fritar a cebola e o alho, porque senão fica muito pesado, acaba ficando muito gorduroso, tal, então não é bacana, não é legal, não traz tanto sabor pro nosso entrevero, senão fica muito gorduroso, acaba ficando pesado demais. Então, mais um macete, por quê? Apesar de ter um monte de ingredientes, a ordem vai definir muito a ordem define sabor, muito então. o final do sabor, então assim, é importante eu fritar o bacon antes, tirar o excesso de gordura, depois eu entro com as cebolas, eu sempre trabalho com as duas cebolas, Olha. Cebola branca e cebola roxa, então nas mesmas proporções. É uma questão de gosto. A cebola pode ser só cortada meia lua, porque com a cocção ela vai desmanchar, então ela praticamente não vai aparecer no meio do entrevero. Alho, né? Alho eu corto picadinho normalmente, faço ele bem trituradinho. O alho depois da cebola. Depois da cebola, porque a cebola vai soltar um pouquinho de líquido, então deixa esse líquido soltar, depois eu entro com a cebola, depois que com o alho, depois que passar esse líquido. Daí eu vou entrar com frango e carne suína, então aqui eu tenho frango cortado. É importante, gente, cortar, fazer os cortes dessas carnes pequenos, porque vocês podem comer tanto com o pão ou individual. Então, se tiver pedaços muito grandes, a hora que a pessoa for comer, ela vai ter que ter uma faca. Então, acaba sendo ruim. Então, eu sempre corto em cubinhos pequenos que facilita na hora que a pessoa vai comer. A mesma coisa, costela, eu trabalho aqui com uma costela defumada e desfiada. Então, a gente defuma, passa por um processo de defumação e depois a gente desfia ela para daí entrar no entrevero com ela desfiada. Por último, depois que eu coloquei tudo das carnes, eu vou entrar com o pinhão, porque ele já está cozido. Então ele vai ser só para aquecer mesmo e ganhar o sabor das carnes. E depois... E Gui, o que dá essa... Porque olha só, observem aqui, vou pegar até na colher, que ele é como se ele tivesse assim um brilho natural. Olha Isso. só, porque o pinhão, esse aqui que você... Ó, ele não tem brilho, né? E esse aqui, junto com os outros, ele fica com esse brilhinho. Tem algum macete para isso? São duas coisas. A gordura, né? Pode comer. A própria gordura do bacon, né? Que acaba ficando por ali, acaba dando esse brilho. E um pouco desse vermelho que tu vê, porque senão ficaria pálido, né? E é um pouco da páprica que a gente trabalha também. Olha. Páprica defumada, que a gente trabalha também. Porque ela deixa o prato... Eu falo, né? A gente estava falando antes aqui nos bastidores sobre as pessoas cada vez mais... A gente come primeiro com os olhos. Então, antes de experimentar uma comida, a gente olha para ela e sente o desejo. Ah, eu quero comer ou eu não quero comer. Então é importante eu olhar e ter um visual característico, um visual que me chame a atenção. Então a páprica traz isso, traz um pouco de cor para me chamar a atenção e experimentar o prato. Assim como o pimentão, porque o pimentão, olha só o colorido que dá. A paella, que é um prato espanhol, também é isso, mas aí com frutos do mar, isso, né? com frutos do mar. Tem a paella de frutos do mar e tem a paella com frango também, que o pessoal também faz bastante, né? Paella valenciana com frango e ervilhas tortas também é bem legal, é bem característicos da Espanha, né? Aqui falando do entrevero ainda, e por último eu entro com o pinhão. O pinhão não, desculpa, com o pimentão colorido, né? Às vezes o pessoal, eu não gosto do pimentão verde e tal, então trabalha mais com o amarelo, com o vermelho. Um macete pro pimentão é tirar bem a semente, é bem importante porque a semente traz bastante retrogosto, que é aquela azia, aquele negócio, né? Que a galera diz, não gosto do pimentão tal, porque me dá retrogosto tal, me dá azia, mas muito da azia é a forma que o pimentão é preparado. Então é importante tirar aquela parte branquinha do pimentão, ó. Vejam aqui que já não tem nada do branco. A gente tira toda a parte branca, tira toda a parte de semente, justamente para não dar esse retrogosto. Você sabe que eu passei anos da minha vida sem comer pinhão
melhor, pimentão cru, porque eu achava que daria isso. Mas agora eu faço até sanduíche. Porque justamente, tirando toda a parte branca e as sementes, ele fica delicioso. Até esse final de semana agora a gente teve uma situação bem particular no evento que a gente estava, que chegou uma pessoa, maravilhoso o entrevero e tal, mas não deveria ter pimentão. Eu falei, é uma opinião sua, né? Mas a maioria do pessoal gosta muito, porque o pimentão feito da forma correta, ele vai trazer um gosto também, que é um doce, um adocicado para o negócio, que acaba sendo também interessante. O pimentão, ele também solta um negócio que ele dá um pouco de liga também. Então, quando tu cozinha ele acaba ajudando a ligar e deixar as carnes mais juntas. Então, acaba também fazendo bastante diferença no final do prato. Fiquei imaginando a situação, né? Eu quero entrevero, só que eu quero sem cebola, sem pimentão. Então, é bem não, comum. por favor, gente. Chega a ser uma ofensa pro chefe, hein? Então, e daí depois a gente finaliza, né? O sal eu sempre deixo para colocar no final, porque daí eu consigo saber o quanto a mais eu preciso acertar no sal. Trabalhar com o sal sempre para menos, porque depois a gente corrige, ou se alguém quiser colocar um pouquinho a mais, alguém coloca, porque se a gente passa no sal, não tem o que fazer, vai perder, não tem o que ser feito, né? E por último, a gente finaliza com cebolinha e salsinha e uma pimenta do reino por cima, só para dar um aroma também bem legal, tá? Então, no geral é isso. É uma receita simples, porém que traz memórias, né, e afetivas e memórias de forma geral muito interessante. E muito nutritiva. Isso aqui alimenta muito. Então, assim, sugiro você preparar. Eu vou me servir. O gosto eu já conheço, mas quero sentir o gosto do chefe, né? Porque com costela, realmente, é chique demais. Isso lá na Serra não costuma ter a costela, não. Não, normalmente faz com alcatra, né? Com alcatra. E, eu gostei também dessa cambuquinha para servir, que eu acho que é muito prático também, né? Não precisa ter aquela preocupação de preparar o arroz, feijão. O Jean falou que eu não tomei café já para garantir o meu hoje aqui. E colher também, não precisa comer de garfo, né? Não. Já tá, como você comentou, tá tudo picadinho. Vamos comer juntos? Vamos ver se ficou bom? Aí, ó. Tá quentinho. Você reparou na chegada que tem um monte de gatinho aqui na TV, né? Tá aí, Gui, eles participando junto com a gente também. Muito bom. Gente, isso aqui, uma refeição completa. Como o Gui falou, pedacinho de pão com acompanhamento. Gui, não sei se sobrou para congelar, mas você já tentou congelar? A gente congela no vácuo, né? Às vezes a gente embala a vácuo e congela. Um processo importante para fazer esse processo é quando botar no pacotinho plástico, amassar ele e deixar ele fininho. O que o pessoal faz muitas vezes enche, no centro da embalagem acaba ficando quente. E daí aquele pedaço às vezes acaba estragando, ou estragando o resto do produto. Então assim, o que eu recomendo sempre que vocês forem congelar qualquer coisa em casa, qualquer comida, carne, frango, qualquer coisa, importante sempre fazer embalagens que sejam mais finas para que congele o mais rápido possível. E daí não vai ficar aqueles cristais de gelo que às vezes costuma tirar todo o sabor, né, Gui? Exatamente. Então assim, o processo, tanto quanto o processo de cozimento, quanto o processo de congelamento, é importante ter esses cuidados, porque senão acaba no final tu não conseguindo aproveitar da melhor forma possível. O Gui arrasa demais. E a produção vai colocar aí na sua tela o @ dele para você seguir, conhecer um pouquinho mais do trabalho. Tá aparecendo ali, Gui Mestieri. Guilherme, né? Guilherme. E o Mestieri, por que o Mestieri? Mestieri é uma marca, na verdade, que a gente desenvolveu há um tempo atrás, significa em italiano profissional. Então, muita gente me conhece como Mestieri e acha que meu nome é Mestieri. Na verdade, meu nome é super popular, eu sou da família Souza, lá do Araquari, então eu brinco muito sobre isso. Mas a galera me chama de Mestieri, até agora eu estava vindo conversando no carro e a menina que trabalha com a gente falou, mas eu sempre achei que o teu nome era Mestieri. Não, meu sobrenome não é Mestieri, meu sobrenome é Souza, bem popular brasileiro mesmo. Maravilha. Mas a tua marca na cozinha é cada vez mais famosa. Eu agradeço, né, por ter preparado isso aqui pra gente. É uma forma de a gente aprender. Porque assim como o músico, quando você vê o músico tocando, ele está se divertindo. E o cozinheiro, quando ele tem paixão, ele se diverte também, compartilhando, ensinando, né? Tem uma história muito bacana. Eu fui atender um amigo, o grande Marcelo Falcão, cantor do Rapa, lá no Rio, e ele lançou uma música no aniversário de 50 anos dele e falou, Gui, eu fiz questão de trazer você aqui porque eu queria que a minha equipe
conhecesse o teu trabalho, porque o que tu faz com a comida, a gente faz com a música. Uma comida com amor, com carinho, com paixão. Eu falo muito para minha esposa que quando eu tô cozinhando, eu preciso estar bem. Então, assim, não me tragam problemas, não falem comigo, deixa eu fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é cozinhar, entregar um produto com muito carinho, porque as pessoas percebem isso quando pegam o prato. E a gente percebeu aqui, é como eu me sinto apresentando o Ver Mais. Não me tragam problemas agora, que agora a minha função é só a gente trazer o melhor conteúdo para quem nos acompanha. Muito obrigada, tá? Obrigado, mais uma vez.